História de Portugal. Monarquia constitucional. O pós-Guerra Civil. Depois do fim da Guerra Civil, a situação nacional era uma de desespero. A emancipação económica do Brasil, em 1808, destruiu os pilares do comércio português e nos 26 anos que se seguiram, as invasões francesas, a agitação da época vintista, a Guerra Civil, não permitiram a recuperação, nem sequer deixaram que o país se adaptasse às novas condições de vida. A falta completa de equipamento e de quadros profissionais tornaram impossível uma produção exportável. Em 1840, quando a indústria da tecelagem europeia estava por toda a parte equipada com teares mecânicos, Marino Franzini mostrou-se contrário à sua instalação, porque, segundo ele, ninguém os sabia manejar. Graças à falta de mão de obra, máquinas, capitais e empresários, não havia indústria em Portugal. Por isso, a única fonte de riqueza era a terra, e era desta que se arrancava o imposto e a renda que mantinham as camadas superiores. Esta estagnação económica refletiu-se nas contas públicas. Em 1828, a receita estatal foi de cerca de 10 mil contos e a despesa cerca de 13.900. 30 anos depois, os números eram praticamente iguais. A receita de 11.489 e a despesa de 12.944. O crescimento da população era semelhante ao crescimento económico português. Em 1801, a população portuguesa era composta por cerca de 2.931.000 pessoas. Em 1821, 3.026.000 e em 1835, 3.061.000. A situação política após a vitória liberal caracterizava-se pela precariedade do poder executivo, pela falta de definição ideológica das correntes políticas, pela marginalização das camadas populares e pela indisciplina e ingerência dos chefes militares. Dom Pedro morreu em 1834 e a chefia efetiva do Estado recaiu sobre a sua filha de 15 anos, Dona Maria II, que era aconselhada por cortesãos que, na sua maioria, pertenciam à alta nobreza e que procuraram utilizar a monarca inexperiente como um escudo contra a Revolução. Haviam duas correntes políticas definidas, a moderada, que defendia a vigência da Carta Constitucional, e a avançada, que defendia a Constituição de 1822. Porém, ambos os partidos estavam desorganizados, sem solidariedade com o trono, e a definição ideológica era tudo menos clara. A maioria da população estava à margem da política. O analfabetismo era quase geral, e nenhum dos partidos mostrou-se interessado em resolver o problema. Apenas nas cidades é que os pequenos burgueses e os operários revelaram um certo grau de mobilização política, mas os partidos burgueses consideravam-na perigosa, e os grupos populares que, em 1836, levaram a esquerda ao poder, foram pouco tempo depois desmantelados pela facção ordeira desse mesmo partido. A Guerra Civil revelou grandes chefes militares que foram cobertos de prestígio pela vitória e que viam o regime como uma coisa que lhes devia a existência e na qual tinham o direito natural de mandar. Por isso, os rumos políticos portugueses estiveram durante muito tempo mais subordinados às ordens dos quartéis do que às regras constitucionais. Uma parte da instabilidade que marcou este período do constitucionalismo português deveu-se às aventuras militares destes chefes e, de modo especial, ao mais notável de todos eles, o Duque de Saldanha. Esta situação de crise dificultou a estabilização do novo regime e até que esta fosse atingida, decorreram 18 anos de confrontações violentas entre a direita e a esquerda do liberalismo português. Do ponto de vista legislativo, as inovações de maior relevo do constitucionalismo monárquico foram a legislação de José Xavier Mouzinho da Silveira, a extinção das ordens religiosas, as tentativas municipalistas e a publicação do Código Civil. Na altura da Revolução Liberal, as relações económicas estavam ainda, em grande parte, reguladas por normas obsoletas. Os pagamentos ao Estado, à Igreja, ao município e ao proprietário variavam de terra para terra e conservavam muitas reminiscências medievais. As Cortes Constituintes e a Assembleia Legislativa fizeram, entre 1821 e 23, leis que acabaram com estas normas, mas a restauração do absolutismo fez com que estas leis ficassem letra morta. Em 1823,
Silveira foi nomeado Ministro da Fazenda. Depois de Dom Miguel I ter restaurado o absolutismo, ele continuou por algum tempo no poder. O ministro possuía uma capacidade de distinguir entre dois planos, o do jogo político e o do interesse público realizável, qualquer que fosse o jogo político. E foi por isto que ele foi rejeitado tanto por absolutistas, que pensavam que ele era pedreiro livre, e por liberais, que o consideravam pouco demagógico. Quando a Guerra Civil decorria, durante 10 meses, Silveira redigiu o conjunto de leis que formou o único núcleo legislativo verdadeiramente revolucionário da Revolução Liberal. Ao contrário da maioria dos políticos da época, ele pensava que as ideias políticas eram resultantes das realidades socioeconómicas que lhes estão na base. Por isso, os seus decretos visaram libertar as atividades económicas e criar condições para a implementação do Estado que, no seu tempo, era considerado moderno e progressivo. Ele suprimiu os morgadios de pequeno valor, limitou o imposto da CISA a 5%, acabou com os dízimos, aboliu todas as prestações de tipo senhorial, reduziu para 1% o imposto da exportação, pôs fim à cobrança de portagens sobre a circulação de mercadorias dentro do território português, lançou as bases de uma nova organização administrativa baseada na intervenção do poder central na vida das autarquias. Definiu um novo sistema tributário, libertou o comércio e as pequenas indústrias e proibiu vários monopólios. Este conjunto legislativo não se limitou à área económica e representou a liquidação do antigo regime em Portugal. O Decreto de 1834, que acabou com a maioria das ordens religiosas e lhes nacionalizou os bens, deveu-se a Joaquim António de Aguiar, que devido a esta decisão ficou conhecido como Mata Frades. Em 1820, a extensão da propriedade eclesiástica era enorme. Este património foi aumentando de geração em geração devido às doações dos fiéis. Os reis lutaram contra esta acumulação de poder, mas nunca a conseguiram impedir por completo, e o que entrava na posse da igreja não saía, porque o direito canónico proibia a alienação de bens. No início da Revolução, a igreja possuía cerca de 1/3 das terras cultivadas e a maioria do tesouro artístico nacional. Tudo isto foi posto em asta pública e vendido, mas devido à crise económica os valores baixaram, e como os cultivadores pobres não conseguiram comprar terras, isto levou à constituição de grande propriedade. Também se deve a Mouzinho da Silveira a primeira reforma administrativa, feita em 1832, com um sentido centralizador. Segundo esta, o poder central nomearia os seus representantes nas autarquias, e estes últimos seriam aqueles que realmente as governariam. Devido a esta medida, começou um debate entre a centralização e a descentralização, que dura até hoje, e ao longo dos anos o país foi alternando entre uma e outra. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.